Pronto, meus irmãos, graças a Deus estamos aqui mais uma aula. Essa aula aqui, ela é do CAPED, do nosso curso básico em teologia. E nós estamos aqui estudando o livro aos Hebreus, né? Então, a lição hoje de número 5 e 6, na lição 5 falará sobre o repouso. Na lição 6 falaremos sobre a apostasia, tá bom? Então, vamos lá. Quando nós falamos do repouso, do descanso, né? Nós, em um primeiro momento, podemos perguntar por que que a temática repouso aparece de maneira marcante e, e até inesperado, por assim dizer, no livro ou na carta aos Hebreus. Então, a partir do capítulo 3, versículo 11, sobretudo o capítulo 4, o escritor ele vai falar sobre o descanso que Deus planejou para o seu povo. Portanto, é necessário retornarmos um pouco no conteúdo da carta para que a nossa concepção sobre o que vem a ser o repouso venha a ser, nós venhamos compreender. O Osborne, foi um grande comentarista, ele diz o seguinte: esse repouso implica um verdadeiro descanso do pecado e a experiência da paz de Deus, fecha aspas. Então, o autor ele está falando a uma comunidade judaica que conhece bem o Antigo Testamento. E aí ele prossegue refletindo sobre o Salmo 95, que é o salmo que ele está usando como pano de fundo para refletir sobre essa questão do descanso, a questão de Jesus ser maior que os anjos, ser maior que Moisés. E quando ele adentra no seu comentário, por assim dizer, sobre o Salmo 95, ele vai entrar no tema do descanso sabático, que é uma ordem bíblica que determina o descanso no sétimo dia, depois de 6 dias de trabalho, né? Então, o Salmo 95, ele vai dizer o seguinte: venha, Salmo 95, verso 6, venha, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não me reconheceram e não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. O que isso tem a ver com o que nós estamos estudando? O autor, quando ele evoca a promessa antiga do descanso de Deus, que não é o descanso da prática da lei, nem do povo quando entrasse na terra prometida, ele se refere ao descanso do próprio Deus após a criação mencionada em Gênesis capítulo 2, versículo 2. Aí a sequência do texto esclarece que o que aconteceu no contexto de Êxodo foi retomado no Salmo 95 e agora se aplica em Hebreus. Esse descanso não foi cumprido com plenitude no tempo da antiga aliança. Agora há um novo conceito de descanso, o descanso de Deus. Novamente, o nosso autor aqui, ele recorre à história dos israelitas para estabelecer seu argumento. No Êxodo, temos o relato do povo fazendo uma longa jornada para em seguida perecer no deserto, ou seja, não entrar para o descanso. Esse descanso, ele é representado em Gênesis 12, do 1 ao 7 e Êxodo 3, 8,
pela terra prometida, o lugar prometido a Abraão e herança para os hebreus libertos da escravidão egípcia. Contudo, é importante fazermos duas considerações. Primeira, embora o descanso em Canaã fosse uma promessa terrena e real, existe uma clara referência ao descanso sabático, Shabat, extraído da narrativa da criação, conforme Hebreus 4:4, Gênesis 2 e Êxodo capítulo 20, verso 11 e Êxodo 31:17. Isto é, não é como um mero período de suposta reposição de forças após um desgaste laboral, mas como a celebração de que o propósito inicial fora concluído. Em outras palavras, Até o o celular tá dando povo uma banha no mar, não tô conseguindo falar necessitava, mais. né, o povo necessitava é, de um descanso físico, emocional e espiritual. Porém, seu coração desobediente e idólatra ignorava que rejeitar a Deus era o mesmo que renunciar à chegada a Canaã e ao descanso prometido. As palavras de Lawrence Richards, em lugar de experimentar o descanso na terra prometida, eles foram condenados a anos de peregrinação inquieta pelo deserto. Isso aqui é um ponto interessante. O que o autor está querendo falar? Olha, o povo israelita, eles desejavam a terra, no entanto, ignoravam ou rejeitavam o Deus que prometeu a terra. E isso nos traz um grande alerta, irmão, que nós, muitas das vezes, podemos idolatrar o céu, querer o céu, mas não querer o Deus que prometeu o céu. Não ter como único objeto, por assim dizer, de nossa adoração, a pessoa daquele que nos prometeu o céu. Isso é um alerta muito interessante e que nós devemos pensar e considerar, tá bom? Então vamos lá. Mesmo que tenham ficado a maior parte do tempo acampados e não perambulando, né? Segundo, o descanso obtido com Josué após a travessia do Rio Jordão foi quase inexistente, pois o povo passou um longo período marcado por inúmeras batalhas, conquistas contra muitos povos e nações que habitavam a região, conforme Hebreus 4:8. Veja que o autor ele está fazendo aqui uma descrição da história. A vida nômade havia chegado ao fim, porém a rotina militar seria sentida duramente nos próximos anos, por mais que o Senhor dos Exércitos estivesse à frente das batalhas. Aí, nesse sentido, o escritor aos Hebreus, ele extrai uma lição muito importante para os seus leitores, bem como para nós hoje. Os cristãos, de modo semelhante, também foram libertos. Nós fomos libertos da escravidão, do pecado, do engano, e temos um destino certo, a nossa Jerusalém, que descerá do céu, e conforme Hebreus 12:22. No entanto, no meio desse percurso, experimentaremos uma condição de peregrinos e forasteiros, conforme 1 Pedro 1, né, 17, 1 Pedro 2:11 e Hebreus 11:13. Nosso descanso possui um contorno soteriológico muito bem definido. Então, a partir disso, o nosso descanso trata-se de algo eterno, porque estamos em um estado de perfeita harmonia com Deus. Então, a aplicação que o autor e que nós podemos fazer dessa introdução à temática descanso é óbvia. É que enquanto caminhamos, precisamos guardar em nosso coração a promessa de Deus. E para nós cristãos, o peso dessa aplicação é muito maior, porque os hebreus não entraram no descanso terreno e passageiro. Nós cristãos somos chamados
a entrar no descanso espiritual e eterno. Portanto, em Hebreus, a linguagem do descanso é proporcional à linguagem da advertência, ok? E aí, partindo da premissa, aonde será o nosso descanso? E aí, o nosso descanso, ele tem um enfoque duplo, né? Ele tem um enfoque futuro e um enfoque presente. Na realidade presente, nós, citando aqui David Bosch, né, que vai dizer o seguinte, abre aspas, a igreja é a vanguarda da nova criação e precisa refletir necessariamente os valores do mundo vindouro. Fecha aspas. Então, o propósito nosso no presente, a nossa missão é caracterizada por esses elementos. Primeiro, proclamar o evangelho não sobre melhoria de vida neste mundo, mas sobre a perspectiva de uma gloriosa salvação que está concretizada nos céus. Segundo, precisamos abrir mão, se necessário for, da nossa própria vida, visando e tendo em vista o glorioso destino final. Então, se o futuro, né, se o presente muitas das vezes nos encanta, o futuro ele nos encanta muito mais, né? Então, nas palavras ainda de Bosch, nós devemos convidar todos os seres humanos de todas as nações a se tornarem membros da comunidade dessa nova aliança, desse novo descanso. A nossa pátria, né, ou esse descanso aponta também para o futuro. A nossa identidade de peregrinos espirituais pressupõe uma morada futura em outro lugar, que não essa terra como a nós temos hoje, mas uma terra renovada, um céu e uma terra onde Cristo reinarão. E aí o Erickson Miller, ele vai dizer, o céu, portanto, será a conclusão da peregrinação do cristão, o fim de uma batalha contra a carne, o mundo e o diabo. Assim, os cristãos são forjados em torno de um propósito vindouro, conforme 1 Coríntios 15:19. Por conseguinte, se não somos deste mundo, já não resta mais nada nele capaz de nos oferecer um repouso verdadeiro. Então, é basicamente isso. Agora, continuando aqui, né, a sequência do texto esclarece que o que aconteceu lá no contexto de Êxodo foi retomado no Salmo 95 e agora se aplica em Hebreus. Esse descanso não foi cumprido com plenitude no tempo da antiga aliança. Agora, há um novo conceito de descanso. Assim, como Deus descansou de sua obra que havia feito, há um paralelo em relação a nós. Ao aceitarmos o convite divino que envolve reconhecer Cristo Jesus, o Filho, nós também recebemos o descanso. Então, a partir daí, o N.T. Wright vai dizer uma coisa muito interessante, que na perspectiva judaica, o templo e o sábado eram os lugares de encontro entre céu e terra. Era o lugar onde o céu e a terra se encontravam. Aí nós temos dois capítulos muito importantes em Mateus, a saber, o capítulo 11 e o capítulo 12 de Mateus, que é muito importante, meus irmãos, para nós compreendermos essa aula. Então, no capítulo 11, nós temos a seguinte colocação, né? Diz assim em Mateus 11, 28 ao 30. Naquela 28 ao 30, vai dizer assim: venham a mim
vamos ler a partir do 25, né? Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí você pode olhar e falar, Sérgio, agora, o que que isso tem a ver com a aula de hoje? O que que o sábado, o que que o templo tem a ver com a aula de hoje? Quando nós lemos essa palavra, né, principalmente de Mateus 11, né, que nós lemos aqui, o convite de Jesus para tomar o seu jugo, na maioria das vezes por nós, tem sido interpretado como o jugo da Torá. Embora isso seja importante, o N.T. Wright, no seu livro Escatologia, né, História da Escatologia, Jesus e a Promessa da Teologia Natural, na página 281, vai trazer para nós um conceito muito interessante. Abre aspas. O convite de Jesus para tomar seu jugo tem sido muitas vezes interpretado como o jugo da Torá. Mas, embora isso seja importante, o aspecto implícito não deve ser esquecido. Ele diz, dar-lhe-ei descanso, ou literalmente, eu os descansarei. Em outras palavras, Jesus concederá às pessoas o verdadeiro sábado, em oposição aos dias de trabalhos longos e árduos que o precederam. E o eco do descanso prometido está lá em Êxodo 33, 14, onde tem um significado profundo, que é quando Deus promete a Moisés que, apesar de tudo, a presença divina estará com o povo e o estabelecerá na terra prometida. O papel messiânico de Jesus é mostrar da seguinte maneira que seu jugo é fácil, para o qual a palavra jugo é Crestos, provavelmente indistinguível na pronúncia de Cristos, ungido. E para que não pensemos que essa interpretação do sábado é exagerada, Mateus nos apresenta no próximo capítulo, que é o capítulo 12, uma controvérsia relacionada a isso, em que a questão da identidade de Jesus como Messias davídico está em discussão e há uma batalha real contra o príncipe de demônios e é revelado que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Aí, o que o N.T. Wright está querendo nos dizer? O jugo, um acessório utilizado no animal para o arado, é usado por Jesus como uma metáfora para o discipulado. Ser discípulo é viver disposto para o seu mestre. Incrivelmente, o Shabat acontece à medida em que nos achegamos a Jesus na relação de servo e senhor. John Stott vai escrever sobre isso o seguinte: comprado por Cristo, não temos o direito de nos tornarmos escravos de mais ninguém ou de mais nada. Outrora, fomos escravos do pecado. Agora somos escravos de Cristo. E o seu serviço é a verdadeira libertação. Em outras palavras, o que o templo e o sábado têm a ver com o descanso? Tem tudo, né? Primeiro, Jesus no capítulo 12, versículo 8, vai dizer o seguinte, capítulo 12,
versículo 8 de Mateus, né? Vamos ler a partir do 5. Aí eu vou responder o que o templo e o sábado têm a ver com a salvação. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes do templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que isso quer dizer? Você lembra lá que eu falei que o N.T. White vai nos trazer nesse livro História e Escatologia, que para os judeus o sábado e o templo era o local onde o sagrado, o celestial se encontrava com a terra? Ou seja, em outras palavras, o templo e o sábado traziam a presença de Deus para a terra. E não era qualquer templo, era o templo em Jerusalém. Por isso que Jesus, quando está conversando com a mulher samaritana, ele vai dizer: olha, nem aqui em Samaria, nem em Jerusalém, nem em outro lugar. Em outras palavras, o Pai não está preso mais a templos, mas ele está agora procurando os verdadeiros adoradores. Por quê? Porque agora quem liga céu e terra não é mais o templo físico em Jerusalém, mas é a pessoa de Jesus. Em outras palavras, os hebreus precisavam compreender, como nós, que a salvação não é de uma instituição. A salvação pertence ao Senhor Jesus. E ele dá a quem ele quer. O descanso não está nas instituições. O descanso está em nós atendermos o convite de Jesus. E veja só que Jesus disse: vinde a mim. Nesse sentido, Jesus não está apontando para um Shabat à parte dele, mas para si mesmo. Por quê? A partir de agora, Jesus é o próprio Shabat. Ele não está fazendo menção de um dia específico, nem de um local sagrado, nem de um líder especialmente nomeado, ou de um ritual a ser cumprido. Não. Jesus está dizendo que o nosso repouso não é geográfico, não é temporal, mas é eterno. E o nosso descanso e a nossa salvação é uma pessoa, a saber, Jesus. Isso é glorioso, meus irmãos. Por quê? Logo, se a salvação é Jesus, se Jesus é o nosso Shabat, se Jesus é o nosso Salvador, meus irmãos, veja só, os judeus, quando estavam no cativeiro, ficaram tristes, abatidos, porque estavam sem o templo. Eles não entenderam, eles não tinham entendido que o templo era só uma obra civil, de bloco, de tijolo. A presença de Deus é que deveria-os ter entristecido. Está lá no Salmo 126. Eles penduram a harpa porque não estão no templo, sendo que se eles tivessem uma concepção correta do que era o Shabat, do que era a presença de Deus, eles com certeza adorariam mesmo no cativeiro. Porque nós, Scott McKnight, no seu livro Apocalipse para Discípulos Dissidentes, ele vai fazer uma coisa muito interessante. Por que João, ao se referir a Roma, fala da Babilônia? Porque os cristãos primitivos, e o próprio João, e é a ideia que devemos ter, eles estão querendo dizer o seguinte: nós estamos em cativeiro. Por quê? Porque estamos como forasteiros, como peregrinos.
No entanto, mesmo na Babilônia, nós somos convidados a louvar e a adorar o Cordeiro. Por quê? Porque o nosso descanso não está mais geograficamente. O nosso descanso não é um lugar, mas o nosso descanso é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. Isso é glorioso, meus irmãos. Por quê? Entenda o que eu vou dizer. Quantos de nós temos idolatria pelo templo? E muitas das vezes esquecemos que o nosso descanso, a presença de Deus, não está relacionada ao templo, às paredes, mas a cada um de nós, porque nós é que somos a habitação do Senhor. O lugar físico é só o lugar do nosso encontro. Porque eu sempre digo que os encontros não podem promover a salvação na maioria das vezes. Mas a salvação promove o encontro. Se eu sou salvo, automaticamente a salvação me leva, me direciona para a comunidade, para a comunhão. E isso é muito importante. Então, estar em Cristo é estar no verdadeiro descanso. Apenas em Cristo nós guardamos o verdadeiro Shabat. Como assim? Porque agora Cristo assume o lugar do templo e o lugar do Shabat. Ele é o intermediador entre Deus e os homens. Ele é o que liga o céu com a terra. Cristo é o que liga o homem com Deus. Ele é agora aquele que é o Emanuel, que traz a presença do autor e do grande Deus para nós. Ainda sobre a promessa de descanso, Kostenberg, ou Andreas Kostenberg, escreve, abre aspas, o autor passou de uma discussão sobre aqueles que não conseguiram entrar no descanso para uma discussão sobre a contínua validade do descanso originado em Deus. Fecha aspas. Deus ainda continua chamando pessoas pecadoras para entrar no seu repouso através de Jesus Cristo. Osborne diz, o descanso sabático, uma realidade desde os dias da criação, é novamente oferecido a cada geração. Fecha aspas. Em outras palavras, a proposta divina continua vigente e está aberta em cada ato, em cada culto público, em cada envio missionário, em cada exposição bíblica. É Deus nos chamando para Cristo, que é o nosso descanso maior, né? E aí, a partir disso, o autor ele vai olhar e falar por que Cristo pode nos dar descanso. Por que Cristo pode ser o nosso descanso? Primeiro, em Hebreus, agora mudando o tom, ele vai falar sobre Cristo como o sumo sacerdote, um sacerdote superior ao sacerdócio de Arão. E o porquê? Por que Cristo é o nosso descanso? O Shabat, ele era um dia de acesso dos israelitas ao Deus vivo. Era o dia do Senhor. Cristo, como nosso Shabat, ele é aquele que nos dá o acesso direto ao grande Deus Todo-Poderoso. Em Hebreus 4, do 14 ao 16, agora o autor vai declarar que Jesus é o grande sumo sacerdote. Vamos agora pensar no sacerdote lá no Antigo Testamento, né? Esse sacerdote apresentava o homem a Deus. O distanciamento entre eles era mediado pelo sacerdote.
através de rituais, de ofertas, sacrifícios, que permitiam a aproximação entre Deus e o homem. O sumo sacerdote era o único que podia entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, uma vez por ano. Jesus, após a sua morte, entrou nos céus e tornou-se pleno sumo sacerdote. A semelhança dos sacerdotes do Antigo Testamento, pode se compadecer das nossas fraquezas, pois experimentou tudo a semelhança dos sacerdotes do Antigo Testamento, pode se compadecer das nossas fraquezas, pois experimentou tudo o que passamos nesta vida. Essa é a especial relevância da encarnação de Jesus como Deus homem. Quando ele se manifestou entre nós, o fez plenamente como verdadeiro ser humano e como verdadeiro Deus. Jesus é o Deus encarnado que sofreu todo tipo de tentação, mas absolutamente sem pecado. Como sua identificação com o homem foi completa, passando pelas mesmas experiências, ele tem plena condição de ser nosso sumo sacerdote. Diante disso, podemos nos achegar a Deus totalmente confiantes de receber sua misericórdia. É interessante notarmos que Jesus, como sumo sacerdote, ele é um sumo sacerdote não da ordem de Arão. Por quê? Porque o sumo a linha sacerdotal de Arão, ela foi uma linha que falhou no seu plano. E foi uma linha limitada, né? Então, embora somente na carta de Hebreus Jesus é chamado diretamente de sumo sacerdote, há outros textos na Bíblia que apontam para essa realidade, tá? Hebreus fala de salvação a partir do sumo sacerdócio de Cristo, irmão. Isso é importante, quem salva é Cristo, tá? Enquanto explora diversas bases do Antigo Testamento. Então, o autor desenvolve o tema do sumo sacerdócio de Cristo como contraponto do sumo sacerdócio levítico. Por isso que ele vai fazer o contraponto. E se é um contraponto, ele não pode ser do sacerdócio de Arão. Então, vamos lá. Primeiro contraponto. O sacerdócio levítico foi inaugurado por Arão e se estabeleceu por muitas gerações, revelando o seu caráter transitório. Além do mais, nenhum sacerdote levítico tinha prerrogativas para atender um sacerdócio perfeito, capaz de oferecer permanente salvação. O autor aos Hebreus, ele identifica essa condição como a ordem de Arão, Hebreus 7:11. Sua imperfeição residia tanto na pessoa do sacerdote como no sacrifício. Em outras palavras, o povo de Deus ainda aguardava o sacerdote excelente e o sacrifício perfeito. O Senhor Jesus, porém, é apresentado dentro da ordem de Melquisedeque, uma interpretação teológica baseada em Salmos 110, verso 4. Então, a partir do capítulo 7, principalmente, o nosso autor, ele recapitula o contexto histórico de Gênesis 14 e oferece alguns pontos como argumentos para o sacerdócio de Cristo como superior ao Levítico. Primeiro, o nome. Segundo, o dízimo. Terceiro, o templo. E quarto, a grandeza, que apontam respectivamente para a justiça e a paz de Deus. A primazia do sacerdócio e da autoridade de Cristo, a eternidade de Jesus e a consequente caráter insubstituível de seu ministério sacerdotal e a abrangência do sacerdócio de Jesus estendido sobre todas as nações, conforme F.F. Bruce explica. Jesus não é retrato segundo o padrão de Melquisedeque, mas
Mas Melquisedeque é feito conforme ao filho. O pessoal tem que falar, isso conforme. Não. Melquisedeque que é conforme. Concluímos que, conforme James Dunn vai dizer, o sacerdócio de Jesus é tão completo e exaltado, seu ministério sacerdotal é tão perfeito e final, que não há nenhum papel ou espaço deixado para qualquer sacerdote intermediário dentro da comunidade cristã. Isso é muito importante, meu irmão. Recente eu estava escutando a pregação de uma pessoa, de um pregador renomado, e ele disse o seguinte: eu sou o sumo sacerdote e vocês são sacerdotes. Logo, vocês precisam trazer o dízimo, precisam ser obedientes a mim. E o pior, irmão, desculpa o termo, é que tem um monte de pessoa analfabeta biblicamente que acredita nisso. Meu irmão, só há um sumo sacerdote, Jesus. E nós? Nós somos uma nação de sacerdotes. O sumo sacerdote estava acima do sacerdote. Não existe outro sumo sacerdote. Na igreja de Cristo, o sumo sacerdote é ele. E o corpo dele assume uma posição de nação sacerdotal. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos função sacerdotal. Por quê? Porque o que o sacerdote fazia? Ele ministrava, ele adorava, ele servia diariamente. Enquanto o sumo sacerdote adentrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Cristo adentrou uma vez por ano, se tornando nosso representante, nos representando diante de Deus, para nos dar a graça e o privilégio de, dia após dia, trabalharmos, ministrarmos com acesso livre diante do nosso Deus. Então, meus irmãos, você que está aqui nessa aula síncrona, você que assistirá essa aula, não caia nessas conversas de alguns por falta de conhecimento, outros por quererem, por terem um capital simbólico de autoridade, de coronelismo mesmo, muitas das vezes trazem para si essa coisa, eu sou sacerdote, eu sou sumo sacerdote. Não no sentido de sacerdote como iguais, mas no sentido de superioridade. Enquanto, meus irmãos, que aqui todos nós, somos irmãos que ministramos diante de Deus. Isso é muito sério, né? Então, por que que o sacerdócio de Cristo é perfeito? Primeiro, porque ele é perpétuo. O escritor aos Hebreus vai dizer que morrendo o sacerdote, o sumo sacerdote, cessa-se, muda-se, né? Aí até o pessoal diz assim, trocou o pastor, muda tudo. E usa esse texto, né? Morrendo o sacerdote, muda-se a lei. E isso é referente à antiga aliança, viu, irmão? Não tem nada a ver com mudanças que as igrejas legitimamente, uma vez que elas são CNPJs também, fazem. Quando o escritor vai dizer que morrendo o sacerdote muda-se a lei, ele está se referindo justamente a Cristo. O que isso quer dizer? Que uma vez que Cristo assumiu, mudou-se toda a dinâmica. Ninguém mais precisa ir para Jerusalém sacrificar, meu irmão. Ninguém precisa mais ir para Jerusalém para adorar a Deus, porque agora o templo, o Shabat e o sumo sacerdote nosso, chamado Jesus Cristo, ele é o Senhor de céus e terra, de toda a terra. E ao nome dele todo joelho se dobra e se dobrará. Aleluia. Meus irmãos, nós precisamos ter essa compreensão. Se esse sumo sacerdócio, se esse sumo sacerdote é eterno, não há espaço para outro. Porque dentro da própria lei, só poderia assumir o papel de sumo sacerdote uma pessoa a partir do momento que o sacerdote que estava vigente morresse. Em outras palavras,
Cristo, ele é eterno. Cristo, ele é poderoso. Mas aí tem uma questão muito interessante, tá? O sacerdócio e o sacrifício de Cristo são temas inseparáveis. Para a mentalidade judaica, não existia sacrifício sem sacerdote, nem sacerdote sem sacrifício. Se agora temos um sacerdote bem estabelecido, precisamos, por consequência, de um sacrifício muito bem definido. E é nesse ponto que a teologia cristã apresenta algo que é um escândalo, pois o sacerdote é o próprio sacrifício. Na cruz, Deus deu as cartas contra si mesmo. Jesus levou seu sacerdócio às últimas consequências. Um sumo sacerdote perfeito não teria outro sacrifício a oferecer a não ser a si próprio. Pode falar, irmã Nathalie. Foi sem querer, professor. Oi? Foi sem querer. Levantei a mão Ah, sem querer. tá bom. Então vamos lá. Dessa forma, se Jesus percorresse seus olhos pela terra por toda a extensão do cosmos, buscando alguém qualificado, não acharia nada, nenhum animal, nenhuma pessoa que pudesse assumir o lugar desse sacrifício perfeito. Assim, Jesus na cruz é o sacerdote, o sumo sacerdote e ao mesmo tempo o sacrifício perfeito. Isso é um escândalo. Dessa forma, quando Jesus caminha para o altar, que é a cruz, não leva consigo nenhum outro animal. Ele caminha sozinho no poder do Espírito Eterno, com sua vida obediente, com seu sangue puro, com seu caráter imaculado, com seu amor pelos seres humanos e com a sua confiança em Deus. Ou seja, ele mostrou a suprema importância da sua morte. Entretanto, ao ouvir isso, podemos ser tentados a dizer que Jesus cometeu suicídio. Não. Jesus não foi um suicida e nem um mártir, tá? Isso é muito importante. Simon Keister-Maker observa: Jesus não cometeu suicídio, antes sua vida foi tomada. Assim ele tornou-se um sacrifício pelo pecado. John Stott vai dizer: embora Jesus tivesse sido levado à morte pelos pecados humanos, ele não morreu como Marte. Pelo contrário, ele foi à cruz espontaneamente, até mesmo deliberadamente. Desde o começo do seu ministério público, ele se consagrou para esse destino. Por que ele não é nem um suicida e nem um Marte? Suicida tira a sua vida. Jesus, ele não tirou a sua vida. Ele se oferece, mas a sua vida foi tomada. Alguém o matou. Entendeu? Segundo, ele não é um mártir porque ele vai espontaneamente. Os mártires morriam não porque queriam. Ah, eu estou aqui feliz, eu sou cristão, vem me matar. Não. Ninguém quer morrer, irmão. Por mais que às vezes nós endeusemos, nós criamos uma áurea sobre os mártires, vamos ser sinceros. Eles morriam por amor a Cristo, mas não queriam morrer. Ninguém foi lá e se apresentou no Coliseu e falou: ó, eu sou um cristão, vem aqui, ó, pode jogar o leão em mim. Não. Uma vez que eles eram presos, uma vez que eles eram, muitas das vezes ali, tentados em ser impelidos a negar, aí eles se colocavam como mártir. Não, não vamos negar, então você vai morrer. Tudo bem. Entenderam? Jesus diferente, ele vai deliberadamente, né? Em outras palavras, Jesus não se mata, mas entrega a sua vida. Porém, não como um simples mártir que morre por uma causa fora de si, mas sendo ele mesmo a causa de uma eterna salvação. Então, dessa maneira, a morte de Cristo qualifica como um cordeiro substituto, né, expiatório, e conforme F.F. Bruce vai escrever novamente,
Cristo, então, por meio de sua auto-obração, realizou de uma vez por todas o que gerações de sacrifícios levíticos nunca conseguiram. E assim, finalizamos essa aula 5 sobre o sacerdócio e entraremos agora na parte da aula 6. Alguma pergunta, meus irmãos, sobre essa aula 5? Nenhuma pergunta, nenhum comentário? Não tem? Então vamos lá. Chegamos aqui à aula de número 6, que vai falar sobre apostasia. Apostasia, né? Perguntar para os irmãos o que é apostasia. Agora eu quero escutá-los. Como vocês entendem apostasia? Pode falar, irmão Emerson. Opa, boa noite. Pode ser. Boa noite. Apostasia é quando a pessoa ela conhece a Cristo, ela se converte, mas depois por meio ela faz uma escolha de se afastar de Deus. Eu acredito que é desta forma, assim, simplificando. Boa. Mais alguma colocação? Nenhuma? Então vamos entender o que seria isso, o que seria apostasia, né? A partir do capítulo 5 e 6, o autor agora vai trabalhar sobre essa temática, que é um tanto quanto delicada, vamos assim dizer. O autor agora dá início a uma advertência contra a apostasia. O que é apostasia? Na visão de Hebreus, tá? Quando alguém, por causa da perseguição, dos desafios, ou da falta de compreensão sobre a pessoa de Cristo e sua obra, volta atrás, rejeitando o seu primeiro compromisso, que é o que o irmão Emerson falou. Então, o final do capítulo 5 diz aos hebreus que o problema é que eles não cresceram como deveriam. Esse é o problema. A apostasia começa quando alguém não cresce. Quando alguém que já devia ser mestre ainda tem uma postura infantil. Irmãos, e o cristianismo tem uma frase que eu gosto muito do Sayão que diz o seguinte: no cristianismo, ou você avança ou você retrocede. Não dá para parar. Se você parar, você é atropelado pelos que avançam e é atropelado pelos os que retrocedem. Então, no cristianismo não dá para parar, ou você avança ou você retrocede. E e como que isso se diz? Os que avançam são aqueles que se tornam mestres. Mestres no sentido de maturidade. Os que voltam atrás, né, são aqueles que abandonam. E os que ficam parados são os infantis. São cristãos que morrem, que ficam parados no meio do caminho. Então, essa fragilidade, falta de crescimento espiritual e do conhecimento de Deus eram uma armadilha que favorecia a apostasia. Tá vendo como que começa a apostasia? O texto propõe não voltar atrás para discutir questões simples e comuns. Então, no contexto dos cristãos hebreus, da igreja primitiva, isso é muito sério. É impossível salvar aquele que entrou em apostasia, uma vez que isso significa rejeição plena a Jesus Cristo. É um pecado contra o Espírito de Deus,
o que impede o retorno ao arrependimento após a queda. A apostasia não é alguém que cometeu um pecado, um erro, mas é alguém que muitas das vezes religioso, dogmático, fechou seu coração para Cristo, rejeitando a salvação de Deus. Por muito tempo, alguns tiveram entendimento que a apostasia era quando, por exemplo, alguém caía em adultério, alguém cometia prostituição, ou quando alguém simplesmente deixava de frequentar o culto. Irmãos, a apostasia ela é muito pior. Às vezes a pessoa não cometeu nenhuma falha, nenhum erro, nenhum pecado, mas ela fecha o coração para Cristo de tal jeito que ela se refere a Cristo e às coisas de Cristo com ódio. E existem dois tipos de apóstata: aquele que sai do nosso meio e aqueles que se apostatam, mas continuam no nosso meio. Isso é perigoso demais, irmãos. Por isso, como líderes, ensinadores, pastores, professores, precisamos estar atentos a isso. Porque um apóstata, ele pode acabar com uma igreja, tá? Para contrastar a fragilidade do apóstata, o texto enfatiza a convicção profunda e séria que podemos ter na promessa de Deus, pois a aliança é unilateral e confirmada pelo próprio Deus, que sempre cumpre a sua palavra. Por isso, diante de tal salvação e bênção recebidas, jamais podemos dar espaço à tentação que atingiu a comunidade de hebreus. Voltar atrás? Jamais. Nunca podemos considerar a possibilidade de abandonar a Cristo. Agora, é possível voltar atrás? O texto sugere que sim. Do contrário, não haveria necessidade de uma advertência. A compreensão do assunto se torna mais complicada em função de duas tradições teológicas. Eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos, e não leve a mal, tá? Você que está nessa aula ciclo, você que assistirá essa videoaula depois. O nosso problema é que às vezes nós queremos discutir certos assuntos com base em tradições teológicas. Por quê? Porque, por exemplo, se eu vou para o João Calvino, ou os chamados calvinistas, que enfatizam a soberania de Deus na salvação, e é ele quem conduz todo o processo e quem preserva a pessoa salva, eles vão dizer que é impossível alguém perder a salvação. Só que o texto está dizendo que sim, irmão. Vamos ler, porque assim, olha o que vai dizer. Capítulo 5 e o versículo, a partir do versículo... Opa. Vamos ler aqui a partir, capítulo... Opa. Isso, capítulo 5, a partir do versículo 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar. Vocês novamente. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Aí é o que ele vai dizer, ó, a partir do versículo 4. Vamos ler capítulo 6, versículo 1 em diante, ó. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial,
tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Está falando aqui de uma pessoa salva. Aí, os calvinistas vão dizer o seguinte, né? Nós estamos falando aqui da perspectiva calvinista. Não, é impossível perder a salvação. É impossível. E Demas? Demas em Colossenses é apresentado como um fiel cooperador. Já no final da sua vida, Paulo vai falar de Demas como alguém que abandonou a fé e que foi viver sua vida, né? A outra teologia é Armínio, bastante presente na igreja brasileira e que entende a responsabilidade do homem na salvação. Agora, vamos lá, irmãos. É um erro discutir o texto a partir de perspectiva calvinista, arminiana. Se nós formos para o próprio texto, o texto está deixando bem claro que é possível sim uma pessoa que experimentou a salvação abandoná-la. Entendeu? Então, a apostasia significa sair da posição. E o autor afirma que quem volta atrás, tomando posição contra Cristo e se afastando, não tem como ser recuperado. A apostasia é semelhante ao pecado de morte lá de 1 João. E ao pecado contra o Espírito Santo, em que a pessoa descarta sua chance para com o Espírito de Deus e já não tem mais volta. Então, sim, irmão, alguém que experimentou pode, sim, perder, pode cair. E aí vem uma pergunta: existe a possibilidade real dos hebreus terem perdido a salvação? Se eu ler o texto com as visões de Calvino, de Armínio, que é o que eu falo, o nosso grande problema às vezes é querer traduzir, fazer uma exegese do texto, mas com os nossos pressupostos, vai depender da convicção. No entanto, né, o texto, ele deixa bem claro a condição real dos hebreus, que muitos deles, possivelmente, devido ao nível de envolvimento que tiveram, o relacionamento com o evangelho, a ponto de se tornarem participantes do Espírito, deixando as opiniões de lado, cabe a chamar a atenção para a visão do Novo Testamento sobre essa visão que, a partir da parábola do semeador e desse texto, de 4 sementes lançadas, apenas uma frutificou, a análise do resultado de cada uma delas nos faz pensar que a salvação é um momento que acontece de uma vez, mas também é um processo. Ou seja, ela é um momento e ela é um processo. Eu não preciso ficar todo dia aceitando Jesus. Não, irmão. Eu recebi como Salvador, a salvação aconteceu, mas ela é um processo, por quê? Porque Jesus fala de um caminho. Então, os casos de apostasia podem ser comparados às sementes que não vingaram. São pessoas que tiveram uma introdução, tiveram experiência com o Espírito Santo, mas não entraram de modo pleno na vida eterna. Então, a finalidade desse capítulo, é observarmos bem a nossa vida, se estamos no caminho certo ou se estamos no caminho errado, né? E assim, meus irmãos, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Professor, me tira uma dúvida. Está me ouvindo? Vale. Sim, perfeito. Apostasia e iniquidade seria a mesma coisa? Desculpa, apostasia aí? Iniquidade? Iniquidade? É. Podemos dizer que de certa forma, sim, né? De certa forma, sim. Apostasia e iniquidade é a mesma coisa, né? Vamos tentar, vamos discutir isso daqui, né? Então, nós temos o seguinte, ó.
elas são parecidas, elas estão relacionadas, mas elas não são a mesma coisa dentro do contexto bíblico. Tá bom? Então, eu vou explicar. Elas estão intimamente relacionadas, mas dentro do conceito bíblico não são a mesma coisa. Por quê? Porque a apostasia é o abandono, a renúncia ou o desvio definitivo da fé cristã e das verdades bíblicas que alguém um dia abraçou. É uma deserção espiritual onde a pessoa deixa de seguir a verdade. A iniquidade é a prática contínua e deliberada do pecado. É um estado de rebeldia desenfreada contra as leis de Deus. É quando o pecado deixa de ser um acidente e se torna um estilo de vida sem arrependimento. Então, são diferentes. Não são a mesma coisa. Só que estão relacionadas em que sentido? A apostasia, o abandono da fé, gera um ambiente onde a iniquidade se multiplica. Ou seja, o pecado se alastra. A Bíblia, lá em 2 Tessalonicenses 2,3, aponta que o fim dos tempos será marcado primeiro pela apostasia, que é um afastamento, o abandono da fé, e em seguida pela iniquidade, onde fala da revelação do homem da iniquidade. Em resumo, a apostasia é o desvio doutrinário espiritual, enquanto a iniquidade é a consequência prática do comportamento e rebeldia contra Deus. Então, elas estão relacionadas, mas não são a mesma coisa. Respondido? Respondido, professor. Obrigada. Certo. Irmão Emerson, está com a mão levantada, quer falar? Ou será que foi engano? Tá certo, irmãos, mais alguma pergunta? Não tem, né? Então, eu quero concluir essa aula dizendo o seguinte, meus irmãos, que vocês possam assisti-la depois, novamente, comente, compartilhe, manda para o seu pastor, para o seu líder, para o seu amigo. Essa aula é muito importante para o nosso estudo aos Hebreus. Compreender que Jesus é o templo e o nosso Shabat hoje, e compreender os perigos da apostasia que está relacionada a uma vida paralisada na fé, a uma vida que não progride, que não cresce. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Espero vocês na semana que vem, se o Senhor Jesus assim permitir.